Fala, gente boa de Deus, paz e saúde a cada um de vocês. Evandro Moretti aqui para mais um vídeo coerente da fé cristã. E o tema do vídeo de hoje é a revelação de 9 segredos absurdos da IURD, Igreja Universal do Reino de Deus. E esses 9 segredos serão contados por um jornalista e ex-pastor dessa instituição que hoje está no Evangelho Simples da Graça. Tá? Ele rompeu com essa instituição, hoje ele tem um canal e ajuda pessoas dessa denominação a romperem com esse sistema absurdo. Então o Davi Vieira, jornalista, fez um vídeo inédito aqui para o canal. Tá? Eu assisti o vídeo ontem, vou compartilhar com vocês aqui. Fiquei estarrecido porque eu já conhecia algumas coisas, eu já conhecia alguns segredos, mas não todos. Tá? E são 9 segredos realmente que eles guardam, as 7 chaves, e eles não querem que as pessoas descubram. Mas essa pessoa que veio de lá, hoje ajuda muitos irmãos a também romperem com essa denominação terrível. Quando a gente fala da Universal, a gente não está falando só dela. A gente está falando de denominações que seguem o seu modelo. Porque muitos pastores que saíram da Universal não repetem o gesto do Davi Vieira, tá? Que é este que vai falar daqui a pouco para vocês. O Davi veio para a luz, veio para o Evangelho. Porém, outros pastores que rompem com a Universal repetem tudo o que aprenderam lá. Então, quando a gente fala da Universal, a gente está falando de muitas denominações. Ela é a maior, mas tem muitas outras que seguem o seu modelo e repetem esses 9 segredos que vocês vão conhecer hoje. Tá? Esse vídeo veio para ajudar pessoas que ainda acham que tem alguma coisa boa dentro dessas instituições. Tá? Quando a gente fala de denominações neopentecostais, quase que a sua maioria está corrompida e a médio e longo prazo será muito nociva para as pessoas que estão lá, tá? Então assista esse vídeo com atenção, é curto, porém muito objetivo, tá? E preste atenção aí na fala do nosso querido irmão e jornalista Davi Vieira. Olá, professor Evandro Moretti, graça e paz a você e a todos os amigos que estão assistindo este vídeo. Eu quero aqui trazer o resumo de algumas das principais polêmicas e temas dos quais os inscritos e pessoas perguntam sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. É muito bom a gente poder trazer a verdade, porque o que mais se encontra na internet são pessoas trazendo teorias, falando aquilo que não sabem, mas é fundamental trazer tudo com base na verdade. E eu tenho alguns temas aqui, por exemplo, testemunhos. Muita gente pergunta a respeito dos testemunhos que a Universal divulga. Esses testemunhos são falsos, são artistas, são pessoas contratadas. Bem, primeira coisa que eu quero dizer é que a maioria dos casos desses testemunhos, esses supostos testemunhos são manipulados. E alguns deles são de pessoas ligadas ao próprio grupo de empresas da Universal. Vale lembrar que a Universal tem mais de 100 empresas ligadas a eles, cujos alguns bispos são sócios. Alguns bispos da liderança da Igreja Universal são sócios dessas empresas. Empresas de segurança, nós temos aí empresas de transporte, como foi o caso até de companhias de aviação, de jatos particulares que a Universal já teve, plano de saúde, banco. Então, a Universal tem muitas empresas. E os bispos, muitos deles são sócios dessas empresas, e as pessoas que dão testemunhos, algumas delas são ligadas a essas empresas e outras, eles aumentam o testemunho. Eles manipulam de maneira a chamar a atenção das pessoas, para que seja totalmente diferente da realidade da maioria das pessoas que frequentam a Universal. E isso é uma prática muito comum entre eles. Outra coisa que se fala muito é sobre os demônios. Eu já fiz alguns vídeos no meu canal para tentar explicar a respeito disso, porque eles usam técnicas de sugestionamento diante da vulnerabilidade emocional das pessoas. Em outros casos, existem até técnicas de hipnose, que alguns bispos da Universal já usaram até no Templo de Salomão. Tem muito assunto a respeito disso, e daria para ficar horas aqui falando a respeito desses demônios que eles tanto gostam de usar para colocar terror, para manipular a opinião das pessoas. E por falar em manipular a opinião e demônios, uma outra dúvida que muitos têm é sobre o ocultismo. É uma pergunta que, inclusive, o senhor chegou até a comentar
se alguns pastores da Universal, se pastores da igreja, eles praticam o ocultismo. Bem, não descaradamente, mas na Universal existem alguns rituais, inclusive eles falam isso, que são rituais sagrados, eles próprios admitem que fazem rituais. Por exemplo, eu já coloquei no meu canal do Telegram oficial um bispo conversando com os mortos. Prática muito comum na Igreja Universal, conversar com as pessoas que já morreram. Tem um bispo que fala com uma pessoa que foi supostamente ao inferno, e lá no inferno ele se comunica com ela, colocando terror em quem está ouvindo. Os bispos vão em cemitérios, fazem passes como se faz no espiritismo, em plena lua cheia, etc, etc. Então, se a gente for falar de rituais que a Universal faz, publicamente, são muitos, muitos. E existem outras questões também que poderíamos citar aqui, mas ficaríamos também muitas horas para tentar entender esse sincretismo religioso que eles usam. Outra dúvida muito importante, professor, é a respeito da vasectomia. Muita gente tem dúvida, pergunta se a vasectomia ela é obrigatória para pastores. É obrigatória. A vasectomia ela é obrigatória. Ela é uma prática, uma imposição da liderança da Universal. Diversos pastores no Brasil já entraram com causa na justiça contra a Universal e um bispo já foi condenado por impor essa prática em Angola. O bispo Honorilton Gonçalves já foi condenado por impor isso a pastores lá em Angola. É uma ordem, uma determinação. Edir Macedo já falou muito mal de criança, ele não gosta de criança. Eu já entrevistei o neto dele no meu canal. Ele entrou com um pedido judicial para remover a entrevista, fiz outras entrevistas com ele. E ele não gosta de criança e não quer que os pastores tenham filhos. Pastores antigos têm. Muitos casos, pastores que têm filhos, mas eles são tratados de maneira diferente. Inclusive, tem esposas de pastor que, quando elas engravidam, a ordem é tirar. Eu já trouxe relatos e depoimentos de esposas de pastores que engravidaram e foram perseguidas, foram humilhadas, porque simplesmente por engravidar uma criança. Macedo não gosta disso, já chamou as crianças de ratos, né? Dizendo que os filhos vêm ao mundo como ratos. É um vídeo público, qualquer pessoa pode ver na internet. E quando a gente fala da Universal e os seus oficiais, os seus pastores, a gente sempre vai ver nas redes sociais e em matérias oficiais escândalos sexuais, que muito já aconteceu muito entre bispos, inclusive um bispo, líder da Universal de Brasília, ele já foi acusado de assédio sexual. E teve um caso mais grave, que foi o pior caso de todos, onde pastores foram condenados, agora um bispo que foi promovido, né? Foram condenados a 21 anos de prisão pelo assassinato brutal do jovem Lucas Terra, de 14 anos, que foi violentado e queimado vivo. Isso aconteceu na Universal. Mas eles têm influência, têm advogados, têm dinheiro, e existe uma batalha judicial mesmo com esses pastores condenados, porque até agora eles ainda estão soltos. E quando a gente fala da Universal, muita gente pode perguntar assim, é um outro tema, sobre questões de ameaças. Se eles ameaçam quem denuncia. Bem, eu já recebi algumas ameaças, é claro. A própria instituição, que é rica e influente, tem partido político, tem escritório de advocacia, tem muita coisa. Só que lá na Universal, nos templos e no próprio templo de Salomão, eles pregam confiança em Deus. Pregam que a pessoa tem que deixar que Deus defenda ela. Mas, na verdade, não é assim que acontece nos bastidores. Eu lembro que Marcelo Crivella, que é sobrinho de Edir Macedo, quando aconteceu aquele episódio do chute na imagem católica, ele fez uma música pedindo que os católicos não processassem a Universal. Deixassem que Maria, por si só sendo Deus, se vingasse por eles. Só que quando acontece o contrário, quando eles são denunciados, eles nos bastidores, eles processam. Eles se vingam nos bastidores. Existe um departamento de informática na Igreja Universal, um departamento interno chamado Unicom, responsável por monitorar não só os próprios pastores, como todos aqueles que
colocam as suas opiniões e críticas contra o trabalho da Universal. Alguns ex-bispos que começaram o trabalho de denúncia no início também foram processados por eles. Alguns receberam mais de 60 processos, que foi o caso de Natan Silva e, recentemente, do ex-bispo Alfredo Paulo, que também foi processado por exporem simplesmente suas experiências e opiniões. Então, eles têm essa prática. A Universal, ela é uma seita. Simplesmente você pode identificar isso, porque se você entrar numa Universal com o celular e tentar gravar um culto, que eles chamam de reunião, você vai ser impedido. Isso não vai ser possível. Não vai ser possível. Já mostra que tem alguma coisa errada. Porque ali, nem tudo que parece é de fato. Então, tem muita coisa para falar sobre a Universal, sobre suas práticas, suas heresias, sobre o que acontece nos bastidores, o modo dos bispos tratarem a família, a política de separação familiar. Tem muita coisa. Daria para escrever muitos livros. E se você, que está me assistindo agora, quiser saber informações, entrevistas, depoimentos, relatos, matérias jornalísticas a respeito, por exemplo, dos diplomas falsos do Bispo Macedo, que tem diplomas falsos, que eu já trouxe no meu canal alguns jornalistas conhecidos no Brasil e algumas matérias para mostrar isso para vocês, eu deixo meu canal à disposição de vocês para que possamos divulgar a verdade, tá certo? Professor, Deus abençoe a sua vida, pode contar comigo sempre que precisar, estamos juntos com a graça de Deus. Fique na paz. Obrigado, irmão Davi, tá? Paz e saúde sempre para você. E se vocês quiserem conhecer mais, como ele falou, eu vou deixar o link do canal do Davi Vieira na descrição deste vídeo. Sigam esse irmão para vocês conhecerem mais detalhadamente, até para ajudarem outras pessoas a romperem com esses sistemas nocivos, né? Que às vezes você tem parentes, você tem amigos, você tem até um familiar próximo, né, que está nessa instituição e eles não sabem o que está por trás, o que está nos bastidores. Então um vídeo como esse, com certeza, ajuda muita gente. Pessoal, muito obrigado por ter assistido, tá? Sigam o canal do Davi. Vocês que podem também, apoiem este canal, se inscrevam, curta, deixe o seu comentário, tá? Se puder apoiar sendo membro, seja membro, ou também faça o curso de desintoxicação religiosa. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Um grande abraço a todos vocês.